Queridos, tudo bem? Por mais que a igreja tenha seus dilemas e seus desafios, seus problemas, mas diante dessas situações ela sabe que plantando bem, ela também vai colher bem. Hoje o programa Luz para os Meus Caminhos tem como título Palavra e Pão. O texto Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no versículo 2, que diz: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Que responsabilidade, irmãos, tem mais peso? Ou o que é mais importante na igreja? Pregar a palavra ou cuidar dos necessitados? Na verdade, não há por que supervalorizar um ou outro, mas as duas responsabilidades são importantes para a igreja. Isso fala em alcançar o homem integral. Quando surgiu essa situação na igreja primitiva, os apóstolos tinham muito que propagar o reino e se esmeravam nessa sua tarefa. Então não achavam interessante deixar de pregar para se ocuparem no socorro aos necessitados, mas também não os deixaram de lado. A reclamação na igreja vinha por parte das viúvas, que diziam estarem sendo esquecidas e, pior, passando privações, passando necessidades. E diante de tais fatos, os discípulos não se calaram, não fingiram não ver, não se esconderam, não se esquivaram do problema. Na promissora reunião que eles fizeram, reconheceram a necessidade, a responsabilidade, tanto da pregação da palavra quanto do socorro aos necessitados. Para eles, as duas tarefas eram igualmente importantes e eram ambas inerentes à prática cristã. E, logicamente, tudo que se dá na igreja, a igreja está de olho e a igreja vai aprender. Não havia ali, irmãos, nenhuma intenção deles de barganhar a fé através desses cuidados a quem precisa. Não iam usar o socorro como isca ou como moeda de troca para que a pessoa se tornasse cristã. Não, nem se cogitava isso ali entre eles. Aquela igreja, na verdade, entendeu que ambas as tarefas eram igualmente espirituais. Tal entendimento é corroborado com os requisitos que eles estabeleceram ou os critérios para a escolha daqueles primeiros diáconos, aos quais iria caber a tarefa de cuidar dos necessitados, enquanto eles, os apóstolos, se ocupariam na pregação da palavra. Olha os critérios deles para serem diáconos. Tinha que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Para serem aceitos e reconhecidos com tal autoridade, eles foram apresentados diante daquela igreja com orações e com imposição de mãos, como quem está revestindo de autoridade. Dessa maneira, diante do surgimento do problema, aquela igreja deixa o ensinamento de que devemos atacar o problema em defesa das pessoas. Quando naquela igreja se encarou e se resolveu o problema de modo bíblico e na direção de Deus, sob sadia discussão, o resultado é que a igreja de Jesus crescia em graça e em conhecimento, e o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. E o número de discípulos se multiplicava. Primeira pregação de Pedro, 3.000 novos irmãos. Segunda, passa para 5.000. A igreja precisava de assistir esses irmãos, mas a igreja não podia parar de pregar a palavra do Senhor. Indo, queridos, fazer discípulos, servindo palavra e pão, pois ambos expressam o amor de Deus revelado em Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor nos abençoe. Amém.